Olá, tudo bem? Meu nome é Welton Soares Mendes, sou matemático e físico, especialista em matemática e física, docente superior, educação à distância e trabalhei com vocês nessa disciplina matemática básica no curso de bacharelado em administração pública. Peço em que nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tirar Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade, nós teremos um fórum de tirar dúvida. Para dizer o que vai haver em um fórum. Nada mais é do que tirar essas dúvidas a cada aula dada. Então, a sua postagem neste fórum é de muito importante para a nossa aprendizagem, para a nossa aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático. Nesse momento, nós vamos começar nossa primeira videoaula 3 para que vejamos função. Vou dar umas dicas de dizer que a matemática é complicada, mas vou demonstrar para vocês que não é. Só para aprendermos a matemática com bastante exercício. E aprender matemática inicializará e desenvolverá seus conhecimentos matemáticos até que não sobre mais dúvidas e que deixe de pensar que a matemática é difícil. Ela está longe de apresentar problemas impossíveis. É necessário somente o conhecimento da sua base. Principalmente no curso de administração pública. O administrador público tem que saber muita coisa de matemática. Então, vou passar para vocês o conceito de função. No curso, é uma das mais importantes em toda a matemática. O conceito básico de uma função é o seguinte: toda vez que temos dois conjuntos, em algum tipo de associação entre eles, que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto único para um segundo elemento, onde vai ocorrer essa junção, onde podemos chamar de uma função. O uso das funções pode ser encontrado em diversos assuntos. Um exemplo básico é o preço de uma loja. A cada produto corresponde a um determinado preço. Outro exemplo seria o preço a ser pago numa conta de energia, que depende da quantidade de energia consumida. Tá. Observe, por exemplo, o diagrama das relações abaixo. A relação acima não é uma função. Não existe um número de um conjunto, o que não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Então sobrou lá os números. Agora preste atenção, que continuará essa teoria de função bem mais centralizada. No slide anterior mostramos que a relação de um conjunto no outro sobrou números. Esse aqui, a relação acima também não é função, pois o elemento 4 do conjunto A não está associado a mais de um elemento do conjunto B. Então isso não gera, não caracteriza uma função. Nesse próximo slide, a relação acima pode ser caracterizada uma função, pois todo elemento do conjunto A está associado somente a um elemento do conjunto B. De um modo geral, dados dois conjuntos A e B, a relação entre eles, dizemos que a relação é uma função de A em B. Se somente sim, para todo x e A, existe um único y em B, de modo que x se relaciona com y. É uma forma de função. Com isso, nós aprendemos a função, nós podemos entrar em domínio e imagem dessa função. O domínio de uma função de A em B é sempre o próprio conjunto da partida, ou seja, o domínio é A. Se o elemento de x, A, estiver associado a um elemento de y, B, dizemos que y é a imagem. De x indica-se em y. Função de x é igual à função de f de x. Vou mostrar esse domínio e imagem nessa função. Um exemplo tranquilo: se f é uma função, está interligado nos números. Então,
O A é o domínio. 1, 2, 3, 4, recebendo a imagem Y, 5, 6, 7 e 8. Então, temos o domínio e o contradomínio. Definido aqui por x mais 4, por exemplo. Se 4, o x é 1, o resultado é 5. Se 4x é 2, 4 mais 2, 6. Se x é 3, 3 mais 4, 7. Se x é 4, 4 mais 4 é 8. Deste modo, se caracteriza completamente certinha a imagem de x do A através da função f de x mais 4. Ou seja, está toda ligada na imagem. Os resultados aparecem que é o y. Em uma função de f de A, em B, os elementos de B, que são imagens dos elementos de A, aplicamos de uma forma que f é o conjunto de imagem de f. O segundo conceito dessa função, existe duas condições para que a relação f seja uma função. A primeiro momento, o domínio deve sempre coincidir com o conjunto de partida, ou seja, todo elemento de A é um ponto de uma partida de uma flecha se tivermos um elemento de A de qualquer parte da relação a B. Se tiver um elemento de A do qual não parte a flecha, a relação não é função. Isso é um ponto. Então, se todo elemento de A partir para B, função. Se um elemento de A não partir para B, não é função. Segundo, de cada elemento de A parte uma única flecha. Se de um elemento de B partir mais de uma flecha, a relação não é função. Ou seja, se o elemento de A partir uma flecha, é função. Se no mesmo elemento de A partir duas flechas, não se caracteriza função. A função para B. Ok? Então, nesse domínio de imagem da função, tem as observações interessantes. Como x e y têm seus valores variando no conjunto A e B, recebem o nome de variáveis a função A, variável de x, independente de y, pois para obter o valor de y depende do valor de x. Que interessante. Então, uma função de f fica definida quando são dados seu domínio, conjunto A. Seu contradomínio, então, chama-se conjunto B. É uma lei de associação. Y é igual a função de f de x. Ok? Então, considerando a função de f e A e B, representada pelo diagrama a seguir, o domínio de f responde igual ao conjunto da partida. Ou seja, o domínio de A, F1, F-3, F3 e F2, pode se caracterizar numa resposta. Então, o conjunto dessa imagem é formado por todas as imagens dos elementos do domínio. Então, essa resposta nada mais é que f de 1 é 1, f de menos 3 é 9, f de 3, a de x de 3 positivo é 9, se torna 9, que é o quadrado, e 2 se torna 4. Então, essa lei que responde essa resposta é que todo domínio é 1, 4 e 9. Foi os que receberam. Se a lei de associação é isto, então caracteriza que a função aqui é y é igual a x ao quadrado. Então, se vocês perceberem, todo número levado ao quadrado, no domínio A, recebe na imagem B o resultado. Então, 1 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 3 ao quadrado e 2 ao quadrado. Dá 1, 9 e 4. Então, temos essa função y que é igual a x ao quadrado. Na obtenção do domínio em uma função, o domínio é o subconjunto de
irracional, no qual todas as operações indicadas em y igual a f de x são possíveis. Então, na obtenção do domínio de uma função, nós sempre temos o denominador da raiz, que é a parte dele. Como raiz de 2x menos 4 só é possível se eu igualar ali maior ou igual a zero. 2x menos 4 é maior ou igual a zero, ou seja, x é maior ou igual a 2. Por quê, professor? Porque nós podemos passar o 4 positivo, dividindo no 2, o resultado seria 2. Então, o domínio dessa imagem aqui, dessa função, é x que pertence a todos conjuntos reais, tal que x é maior ou igual a 2. No exemplo 2, já é tranquilo, porque não tem raiz, mas é a mesma ideia da raiz. Como x mais 1 é dominador, ele não poderá ser nulo, pois não existe divisão por zero. Então não pode ter zero no denominador. Tem que ser diferente de zero. Então, se eu passar o 1 para lá, fica menos 1. Então, o domínio é x que pertence a todo conjunto de imagem real, tal que x é diferente de menos 1. Aí fica interessante. No caso 3, se você analisar, o primeiro denominador é x menos 2, está dentro de uma raiz. Então, devemos ter x menos 2 maior ou igual a zero. Ou seja, se eu passar o x para lá, se torna 2. Com tudo isso que foi mostrado, até agora iremos construir algumas coisas, algumas novas ideias. E com isso entramos com gráficos. Gráfico cartesiano dentro de uma função. Para construir essa função dentro do gráfico, basta atribuir valores de domínio variáveis de x, usando a sentença matemática, que define sempre a função para calcular os correspondentes da variável y. Nessa construção do gráfico cartesiano da função, é muito simples. Como construir esse gráfico? Vamos montar uma tabela. Por exemplo, um x que divide por 2. Vou começar assim. Vou escolher algum valor para domínio, como por exemplo, o domínio meu de imagem é 2, 4, 6 e 8. Agora eu vou calcular aqui a respeito de valor de y. Se está dividindo por 2, então eu pego 2 dividido por 2, 1. 4. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. E 8 dividido por 2, 4. Então, o domínio de x, perfeito, 2, 4, 6 e 8. E a imagem que é y, 1, 2, 3 e 4. Com isso, eu faço as minhas coordenadas e abscisso em x e y e traço a reta subindo positivamente. Então, essa tabela tem os cálculos. E se a partir do momento que você identificar os pontos encontrados no plano cartesiano, o gráfico será sempre uma reta que passará por esses 4 pontos encontrados. Traçando a reta, o gráfico está construído. Para desenhar o gráfico de uma reta, são necessários apenas 2 pontos. Nesse exemplo que nós demos aqui no slide, escolhemos 4 pontos, mas bastaria escolher 2 elementos do domínio que se dava a sequência, né, para encontrar as suas imagens. E logo, após traçar a reta que passa os pontos, aí sim teremos a partida nesses 2 pontos. Com isso temos a raiz de uma função. Dada uma função y que é igual a f de x. Os valores de x para as quais f de x é igual a zero são chamados raiz da função. No gráfico cartesiano, as raízes são abscissas dos pontos onde os grafos cortam o eixo horizontal. Observe o gráfico abaixo. Nesse gráfico temos f de x, linha x1, x2 e x3. São funções f1, f2 e f3. Então, são raízes dessa função, onde corta os pontos. Com isso, nós temos a ideia de umas propriedades de função. Que essas ideias são algumas propriedades que caracterizam a função de A e B, que dêem nomes como função sobrejetora. O que é isso, professor?
Dizemos que é uma função sobrejetora se somente se o conjunto de imagens for igual ao condomínio. Isto é, imagem é igual a B. A igual a B, X é igual a Y. Em outras palavras, não pode sobrar nenhum elemento nesse conjunto B. Se todos os conjuntos de A jogar a flecha e B receber, se ficar um elemento sem receber, essa função passa a ser injetora. É onde os elementos têm a diferença do domínio de imagens. Essa diferença de dois elementos não pode ter a mesma imagem, portanto não haverá nenhum elemento do conjunto B que recebe duas flechas. Então essa função bijetora, quando ela é sobrejetora, é injetora ao mesmo tempo. Resumidamente aqui, numa demonstração, para vocês terem uma ideia melhor. Função sobrejetora. Todo elemento que parte de A está interligado em B. Isso é tranquilo, pois não existe nenhuma sobra lá no conjunto B. Se existir a sobra, não é sobrejetora. Ok? Então, na função injetora, tem dois elementos, então também pode ser injetora, tem dois elementos de A interligado em um elemento de B. Olha lá, dois elementos de A interligam os elementos de B, onde essa função sobra são fechados só uma vez. Então essa função não é sobrejetora, pois existem elementos sobrando em B. Então isso não é uma função sobrejetora, e sim injetora, tem a sobra. Então quando tem sobra, é sobrejetora. E tem aquela função bijetora, que é uma função onde todos os elementos estão ligados, não tem sobras, mas as flechas estão cruzadas. Então existem elementos que não sobram, porém, quando você interliga entre eles, eles estão todos fechados só uma vez. Não existe a sobra nenhuma, não há possibilidade. Então, com essas três ideias de função, você ajuda a facilitar a sua vida na hora dos cálculos da função. Com isso, podemos definir uma função par ou ímpar, dada pela função A e B. Dizemos que se f é par, se somente f de x for igual a menos x. Ou seja, os valores simétricos devem possuir a mesma linguagem. Vou demonstrar separados para um melhor entendimento. Preste atenção no diagrama a seguir, mostrando esses exemplos de uma função par. Por exemplo, a função imagem definida por f de x é igual a x ao quadrado é uma função par, pois todo número elevado ao quadrado, mesmo ele sendo menos, por exemplo, menos 3 elevado a 2, ele vai se tornar um número positivo, é 9. Então, podemos notar a paridade dessa função observando esses gráficos aí. Notamos no gráfico que existe uma simetria em relação ao eixo vertical. Elemento simétrico é a mesma imagem. Os elementos, quando o elemento é positivo 2, o outro é negativo menos 2. Então, se são simétricos e possuem imagem 4. Também. Então, vamos lá. Na interligação I dos conjuntos A e B, menos 2, 5, 0 em 0, menos 1 em 2, 1. Isso aqui é uma função de par. Mesmo tendo sinal negativo em A, ele se torna par em B. E na simetria tem uns pontos lá, 4. Se os dois pontos estão passando na linha 4 positivo, esse também está passando na linha 4 negativo. Isso é um segundo gráfico, né? Uma demonstração ímpar, se temos o conjunto par, também possamos ter o conjunto ímpar. Um exemplo a seguir, tranquilo, é esse aqui, ó. Se lá nós aprendemos que todo interligado negativo em A se torna interligado em B é positivo, então aqui a gente já acha negativo. Por exemplo, a função imagem definida é um x elevado ao 3, ao cubo.
é uma função ímpar, pois f de x é igual a menos x3, ele vai se tornar negativo. Podemos notar que a função é ímpar observando esses gráficos. Tem um gráfico que existe a simetria em relação a origem zero. Elementos simétricos têm imagens simétricas. O elemento 1 é menos 1. Por exemplo, se são simétricos e possuem imagem 1 menos 1, que também são simétricas, interligado, olha o exemplo no quadro 2, ali no gráfico 2. Ele sai de A menos A e menos B até interligar ao positivo de A e B. E olhando nas funções do quadro esquerda sua, números interligados negativos em A se interligam também em positivo em B. Os números positivos em A se interligam aos números negativos em B. Com isso, aprendemos essa função par ímpar. Agora podemos ver como a função é crescente e decrescente, dando uma função aí. Dizemos que a função é crescente quando o conjunto A, se somente para qualquer A, está ligado em x. Por exemplo, x1 é menor que x2. Tivemos função 1 menor que a função 2. Por exemplo, a função imagem real é definida x mais 1. Crescente, então, pois x mais 1 é 2. Então, ou seja, se eu chamar o x de 1, vai se tornar 2. Esses valores do domínio vai crescer. Sua imagem também cresce. Por outro lado, se dá uma função que ele está crescendo, então vai 1, 2, 3, 4, vai crescendo. Isso é a função crescente. Já a função decrescente é quando volta essa ideia. No lugar de x, o x tem que ser menor, a função de f de x tem que ser menor que f de x2. Um exemplo é menos x. Na função crescente, o x é positivo. Na função decrescente, o x é negativo. Decresce. Então, menos x mais 1. Então, menos 1 mais 1 é 0. Menos 2 mais 1 é menos 1. Então, vai decrescendo esses valores aí. Os domínios da cresce correspondem às imagens que decrescem. É muito interessante aqui. Uma demonstração bem tranquila é essa função aí, que cresce, o que eu falei com vocês. No gráfico crescente já está subindo o gráfico, né? À medida que o valor de x vai aumentando, suas imagens também vão aumentando, né? Na função decrescente é ao contrário. Podemos notar no gráfico lá, do lado direito. À medida que os valores de x vão aumentando, sua imagem vão diminuindo. É muito interessante essa parte aí, né? Quando que a função é crescente, quando é decrescente. Preste atenção no sinal do x para te dar uma tranquilidade aí melhor, tá? E sem falar que depois disso tudo, temos uma função de tudo isso que é a função composta. A função composta é chamada quando h de x é chamada função composta de g com f. Ou pode ser indicada de g ou f, composto de f. Então fica g, cochetes, f de x, fecha cochetes. Lembra que g de f de x é simplesmente uma função composta. Se você entrar g, f de x, se torna uma função composta. Vamos analisar esse exemplo aqui, para entender como é que eu estou demonstrando para você. Vou demonstrar na prática aqui um pouquinho. Considere os conjuntos. Olha lá, o conjunto A, menos 2, menos 1, 0 e 1, 2. E o conjunto B, menos 2, 1, 4, 7, 10. E o conjunto C, 3, 0, 15, 48, 99. Se essas funções estão definidas de f de x, 3x mais 4, então B e C é definida por g de y, é outra função, y² menos 1. Então, tudo que é ligado aqui, no primeiro momento, é a função 3x mais 4. Mas na função y de g é y menos 2. Então, nós vamos interligar essa função compostas. A ideia daquela função bijetora, subjetora, injetora,
crescente, decrescente, cai, termina tudo aqui nessa função composta. Ok? É umas ideias de funções que temos, básicas. Nós vamos trabalhar muito o exercício, muito decorrente de nossos fóruns, né, para tirar mais dúvidas suas. E não esqueça, a prática sempre é importante, praticar matemática. Ok? Então, com isso, estamos estabelecendo as relações das grandezas variáveis. Uma importante ideia da matemática que pode ser explorada nessas ferramentas da álgebra. Neste caso, a relação apresenta a especificidade de que cada elemento do primeiro conjunto está relacionado a um único elemento correspondente do segundo. Então, isso tudo se caracteriza a função, que na maioria das vezes a função envolve conjuntos numéricos, como função afim. Função afim vem ideia legal aí de f de x, AB, AX mais B. É a lei da formação que reage. Para facilitar essa visualização, compreensão de comportamento de um fenômeno, estudo, as relações de funções geralmente são expressas em tabelas ou gráficos, como demonstramos para vocês. Quando a função tem algumas características especiais, a todos, os valores da variável não deve esquecer. É independente, está associado a outra variável. Então, se x é dependente, o y é independente. Ok? Então, lembrando, função, um exemplo, 2x mais 4, então o x depende, o y independente. Então, está associado a um único valor da variável dependente. Com isso, essas relações que têm essas características são chamadas de funções. Um grande exemplo pode ser uma tarifa postada e dada em vários momentos. O peso da carta. Então, se eu postar uma tarifa postal com o peso da carta, eu posso fazer uma função, né? Como podemos dizer que essa função é a relação entre dois conjuntos de variáveis de tal modo que a cada valor do primeiro conjunto associado exatamente ao segundo valor do conjunto, ela vai formar uma função. Ok? Então, as ideias que nós estamos demonstrando para vocês, quando vocês começarem a fazer exercício, praticá-los, vocês vão ver que não tem essa certa dificuldade, né? Então, dando dois conjuntos A e B não vazios, em relação de A e B interligado entre eles, é uma função, né? Cada elemento de x está ligado a cada elemento de y. Lembrando que x é A e y é B. Ok? Então, denominamos aí que o x é uma variável independente e de y é variável dependente. Então, se forma aquela funçãozinha afim. AX mais y é igual a B. Tá, galera? Então, foca nessa fórmula aí. F de x é igual a x mais y é igual a B. Então, é igual eu falei com vocês. Se 2x mais 4, aí se você igualar a 0, você vai encontrar 2. Né? Menos 2, porque 4 está positivo. Se 4 estiver negativo, o 2 é positivo. Então, com isso aí vem as ideias das retas, aonde é crescente, decrescente, né? Então, com essas ideias aí todas, definimos aí essas funções. Sinal positivo, sinal negativo, domínio da função e o conjunto de todas elas com essas variáveis que poderá ser assumidas. Tá? Resumidamente, que a imagem da função é o conjunto de todos os valores correspondente de variáveis independentes em relação de duas grandezas. Que interessante. Variáveis em que cada valor da primeira variável se relaciona exatamente um valor da segunda. Isso tudo se chama função. Ok?
Então, no nomenos, nomeamos então o domínio da função, todos os conjuntos possíveis de valores da primeira variável. Compora o primeiro conjunto e nomeamos a imagem da função do conjunto dos valores do segundo conjunto. Né? Então, quando o A está engobrado, é o domínio. Resumidamente, o B que sobrou é o sobreconjunto, é a imagem. Ok? Um exemplo tranquilo pode ser o crescimento da aplicação financeira de juros compostos, inicial, né, como deve ser aplicar capital inicial, né, podemos aumentar, como bem sabemos, de acordo aí com juros, né, altos e baixos, faz parte do administrador público também participar desses cálculos matemáticos e vai se tornar essas coisas em juros simples, ao longo do tempo, somente se o principal render juros compostos, após cada período, os juros são incorporados, ao principal passam, por sua vez, a render juros. Isso tudo que eu estou falando é só para tornar que isso tudo possa tornar uma função, trabalhar em cima de função, né? Também conhecida aí, juros sobre juros, né? Então, tem uma fórmula aí dos juros parecida aí para vocês entenderem. Quando uma capital C é aplicada durante tempo de unidades, a taxa aí do juro por unidade de tempo é aplicada apenas sobre o capital inicial. Então o juro é o J, é chamado de juros simples. Esse juro final, a aplicação é calculado por... Aí eu formo uma fórmula que caracteriza uma função J, juro que é igual capital vezes inicial vezes tempo. Vai trabalhar tranquilo aí uma área de juros em cima da função. Isso é uma matemática bem básica, né? A todo momento, na prática, né? Com isso aí nós estamos vendo as funções do dia a dia nosso, né? Em quadros, em tabelas, em gráficos, né? E com isso as ideias, né? Os assuntos da nossa terceira videoaula sobre função da matemática básica, né? Do curso de administração pública vai se encerrando aqui. E espero que vocês tenham gostado, que tenham absorvido as ideias de funções, né? Vou deixar alguns fóruns, né? Algumas atividades, e nós vamos acessar o chat. Vou criar um chat, nós vamos trabalhar esse chat. Então lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar essas suas dúvidas, né? E sem dizer que faremos os seminários com aplicação dos conteúdos na prática, no polo, para melhor enriquecimento da aprendizagem da teoria. E não se esqueça dos estudos no caderno didático 1 e 2. Ok? É muito importante essa reeleição, reler, tirar as dúvidas. Por enquanto é só, e bons estudos, e até a próxima.